Boa tarde, meus amores lindos. Saudades, saudades da minha turma maravilhosa. Recebam o meu beijo carinhoso, o meu abraço cheio de muito amor. Saudades de vocês, minha turma. O ano de 2020 tá bem diferente, não é isso? Bem diferente, muitas mudanças, muitas adaptações. Hoje nós iniciamos o terceiro bimestre do ano de 2020. Já estamos nessa rotina de aulas online e já sabemos como o trabalho é feito, ok? A partir de hoje, existe uma diferença, que é a utilização do nosso livro didático. Não que ele não tivesse sendo utilizado anteriormente. Os conteúdos seguem o livro didático, ok? Só que as atividades eram em PDF, resumos do conteúdo, porque alguns de vocês não estavam ainda com o livro didático. Porém, já é tempo suficiente para que todos estejam com esse livro. Então, a partir de hoje, daremos continuidade aos nossos estudos utilizando o nosso livro, certo? Utilizando as atividades que estão presentes no nosso livro. Vocês poderão acompanhar a explicação, folheando o livro, fazendo a leitura e desenvolvendo as atividades. Hoje, em Geografia, no componente curricular Geografia, vamos iniciar o nosso estudo sobre o clima e o tempo no nosso dia a dia. Conteúdo esse que já foi discutido pela turma e a professora na disciplina no componente curricular de Geografia de Alagoas, quando vimos o que é clima e o que é tempo. E vimos como o clima é distribuído no território alagoano. Só que hoje nós iremos falar de uma forma abrangente, né? De uma forma que engloba todo o planeta, ok? Então, o que é que a gente vai ver? Logo nas páginas 118 e 119 do livro de vocês, tem uma imagem do mesmo parque, que é o Central Park em Nova York, certo? É uma imagem de 2017. Só que na primeira imagem, vocês irão ver que é verão. E na segunda imagem é inverno. E poderão perceber, né? Vocês podem perceber nesse momento a diferença grande que se mostra nas duas imagens. Como as pessoas se vestem diante de cada uma dessas estações do ano, né? Como as pessoas se comportam, como está a imagem em si, a paisagem em si, ok? Então, só de observarmos essas duas páginas, a gente já vê uma grande diferença nessas estações do ano. Quando uma se apresenta, né, o verão com calor, né? A paisagem está bastante ensolarada, não é isso? Um ambiente propício para se utilizar roupas leves, né? E desenvolver atividades que lhe deixam mais à vontade, mais liberto, não é isso? Já na outra imagem, a gente pode perceber que as pessoas estão bem agasalhados, não tem aquela quantidade de pessoas que tem na primeira imagem, as pessoas talvez estejam evitando sair, não é isso? Para um ambiente tão frio, para essa exposição ao frio. Vemos que as plantas perderam as suas folhagens, né? Vemos que tem neve no ambiente, então são duas imagens totalmente diferentes, mas do mesmo lugar, duas situações diferentes, mas que é do mesmo lugar, tirado em estações do ano diferenciada, verão e inverno. Então, partimos para a página 120, 121, Dinâmica Climática. Para começarmos os estudos sobre a dinâmica climática, precisamos refletir sobre dois conceitos importantes, tempo atmosférico e clima. O que é que a gente precisa saber? Que quando eu falo em tempo atmosférico, eu estou falando de algo momentâneo, algo passageiro, algo que muda em questão de horas, de dias, tá? E talvez até de minutos.
Como, por exemplo, um ambiente está ensolarado, de repente se torna nublado, pancadas de chuva, isso é tempo atmosférico, certo? Se eu resolvo que vou um passeio à praia, vou utilizar o quê? Roupas adequadas para um banho de praia. Mas se de repente eu chego à praia e há uma pancada imensa de chuva, não é isso? Bate aquele frio gelado, então isso foi o quê? Tempo. Aconteceu uma mudança no tempo atmosférico, algo momentâneo. Quando eu falo em clima, eu estou falando de algo duradouro, que foi necessário durante alguns anos o estudo das mudanças atmosféricas para que eu pudesse identificar o tipo climático daquela região. Na página 121, vem a atmosfera e a radiação solar, certo? Então, a Terra ela é envolvida por uma camada chamada atmosfera. Essa camada da atmosfera ela é formada por gases como nitrogênio, oxigênio, e existe nome para cada camada com suas características específicas. É na camada mais próxima à superfície da Terra que há a maior concentração de gases e de vapor de água, certo? E que se manifestam em relação aos fenômenos ligados ao clima e às condições de tempo atmosférico. Então, quando nós observamos essa camada atmosférica, né, nós vemos que a primeira camada, né, a troposfera, é onde está a maior presença de gases e onde está a presença de vapor de água, certo? O que auxilia na questão das mudanças climáticas e do tempo atmosférico. Os elementos que determinam um clima, não é isso? Que participam da formação climática, dos elementos de um clima, são eles: temperatura atmosférica, umidade atmosférica, pressão atmosférica, fatores climáticos como latitude, ok? E altitude, ok? Altitude, quando eu falo nisso, eu estou falando em relação, por exemplo, se eu estou mais próximo à planície, as temperaturas são mais elevadas. Se eu estou numa altitude maior, as temperaturas caem, elas diminuem. Quando eu falo em latitude, certo? A superfície terrestre recebe diferente intensidade de radiação solar em virtude da forma esférica do planeta e de sua inclinação. E isso sofre variações ao longo do ano por causa do movimento de translação. Como nós aprendemos em séries anteriores, a Terra tem um movimento de rotação, né, que leva dia e noite, translação, que é a questão do ano inteiro, não é isso? E esse movimento de translação equivale às estações do ano e às mudanças de clima, certo? O Sol, ele não bate em toda a superfície terrestre com a mesma intensidade. Ele se diferencia, a sua intensidade se diferencia de acordo com cada parte da Terra. Existem partes que ele vai ser mais intenso e outras que ele vai ser mais ameno, certo? O que, por exemplo, leva ao verão em um determinado lugar e o inverno a um outro lugar. Ainda podemos citar a circulação geral da atmosfera, o deslocamento das massas de ar e o vai e vem das brisas. Tudo isso está ligado diretamente às questões climáticas e às mudanças atmosféricas. Temos também a maritimidade e continentalidade, ok? Quando nos aproximamos do mar, nós iremos ter um tempo e um clima diferenciado de quando estamos bem distantes desse mar. As correntes marítimas, elas são grandes fluxos de água que se deslocam regularmente pelos oceanos, como se fossem rios dentro do mar. Sua formação está associada principalmente à ação da circulação geral de ar na atmosfera terrestre. Temos também a vegetação e o relevo. A vegetação, o relevo e o clima, eles estão diretamente ligados.
tá? O clima de um lugar, ele determina o tipo de vegetação que vai existir naquele lugar. Consequentemente, o relevo está determinando o clima e a vegetação daquele ambiente, daquela região. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a explanação de Tia Cida. Irei complementar com um outro vídeo, certo? Em seguida, vocês irão desenvolver as atividades já citadas por Tia Cida de forma escrita no grupo. Na página 136 e 137 tem Consolidando o Conhecimento, que é onde vocês irão observar as questões e identificar se vocês realmente compreenderam o conteúdo abordado.